canal Outro Livro vai abrir hoje uma nova playlist. A gente vai abrir a playlist de estudos. A ideia é trazer estudiosos, ensaístas, críticos literários, para falarem sobre suas obras também. Aos poucos a gente vai ampliando o canal e vai trazendo também traduções, né? A ideia também é conversar com editoras, com editores, enfim, ampliando as nossas conversas sobre os outros livros. E para começar essa série, a gente não poderia fazê-lo de modo melhor. O nosso convidado hoje é o Denis Radins, e nós vamos falar do livro Roça Barroca, Mundos Torrentes. Vou mostrar aqui para vocês. O livro do Denis é um ensaio, né, que se orienta pela investigação bem minuciosa da poesia da Josely Viana Batista, no livro dela, publicado em 2011, O Roça Barroca. O livro do Denis ganhou o Prêmio Catarinense de Literatura na categoria Ensaio, e o prêmio é da Academia Catarinense de Letras. Esse ensaio do Denis, Roça Barroca, Mundos Torrentes, foi publicado em 2021 pela editora Nave. É um livro com 200 páginas, mais ou menos, e articula discussões literárias, semióticas, filosóficas, antropológicas, históricas, em torno do livro da Josely, que, por sua vez, né, se estrutura a partir de 2 sessões de poemas abordadas pelo Denis, uma de traduções dos 3 cantos sagrados dos Mbiá-Guarani, é isso, né, Denis? E outra com poemas autorais sob o título Moradas Nômades. Seja muito bem-vindo, Denis, é um prazer conversar com você hoje. Olá, poeta Ricardo, poeta do Barato, o estudioso das literaturas africanas, uma grande alegria poder falar sobre a Josely Viana Batista contigo. Bem joia mesmo. Bom, eu aviso que a gente vai deixar na descrição do vídeo a mini biografia do Denis, mas eu adianto para quem não o conheça que o nosso convidado é poeta, é cronista, é editor na editora Nave, em Florianópolis, além de mestre em literatura pela UFSC. E a gente também vai deixar lá dois outros itens. A gente vai deixar a sinopse do livro, tal como está no site da editora, e o link para você adquirir o livro e visitar ali o acervo da editora Nave, que tem um capricho editorial e uma escolha, uma curadoria sensacional também. Bom, Denis, primeiro eu vou te dizer que eu li o seu livro inteiro. E eu quero elogiar não só o texto, a discussão, com a qual eu aprendi muito mesmo, e foi realmente um prazer ler esse trabalho, né, a forma como você escreveu sobre a poesia da Josely, mas também como você dispôs a estrutura do livro. O livro é muito atraente, né? As conexões múltiplas que você faz, o modo de afronta inteligente que você deu de certo modo, burocrata, escrita acadêmica, que a maioria dos departamentos exige nas nossas pesquisas. Então, por exemplo, fundamental a opção pelo ensaio, né? Espetacular. Em nenhum outro formato, eu fiquei pensando, a não ser talvez um outro livro de poesia, pudesse dar conta da articulação que você fez ali, de forma e de conteúdo. E também quero te dizer, Denis, que eu fiquei muito empolgado com o trabalho editorial da Nave, com a concepção do livro enquanto objeto, né? Isso envolve a capa, belíssima, as ilustrações, os espaços para os poemas, enfim. Você pode até falar da equipe editorial aí, porque o trabalho, de fato, foi belíssimo. O livro foi pensado de um modo muito engenhoso, né? Os espaços para os poemas, ou seja, o mais distante possível de um depósito de texto. Esse capricho, eu já tinha visto esse capricho quando eu visitei lá a sua dissertação, por exemplo, com a presença das fotografias, né? Talvez, Denis, a gente possa começar, então, falando do trabalho editorial do livro. Eu gostei muito, por exemplo, da disposição gráfica, a ideia de vocês trazerem as notas de rodapé para as laterais, o que mostra uma mancha gráfica de constelação, que é uma mancha gráfica que é viva, né? Ela vai performando à medida que a gente vai lendo, vai sendo diferente a cada página. Enfim, conta um pouquinho aí do processo de edição e depois eu vou te fazer uma pergunta sobre ensaio e escrita acadêmica.
Obrigado, Ricardo. Então, vamos começar pelo objeto livro, né? Nós literalmente entramos nas páginas do nosso ensaio, deste ensaio Roça Barroca Mundos Torrentes, pela roça. A concepção de que nós entramos pelos desenhos de Francisco Faria, que, como sabemos, foi companheiro de Joselina Batista, companheiro de vida e de arte, né? Então, nós entramos pelas belíssimas reproduções que ele faz, né, deste imaginário da roça barroca, e essa ideia das notas de rodapé, dessa mancha gráfica muito incomum, digamos assim, foi da escritora e artista Patrícia Galelli, ela que coordena o projeto editorial deste livro, é a minha companheira, a escritora Patrícia Galelli, e, literalmente, né, em se tratando de texto, o texto é também uma roça, né, são canteiros. Isso conversa com uma imagem central do meu ensaio, que é a ideia de que a poética de José Liviana Batista é um canteiro de temporalidades convulsas, né? Então, como nós aqui na Editora Nave, eu e Patrícia concebemos cada livro em função, né, do seu todo, né? Ou seja, então Patrícia achou que necessariamente o livro deveria se compor de canteiros de textos, né? Então, assim, forma, conteúdo, tudo conversa, tudo é orgânico, literalmente, nesse livro, né? Que tem o design gráfico da Patrícia Galelli com a Tina Mers, né? E como já mencionei, as ilustrações, os desenhos de Francisco Faria. Quero falar rapidamente sobre a origem desse texto, né? Ele é uma dissertação de mestrado na pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, e no primeiro momento, a minha orientadora, a professora doutora Suzana Scramin, me fez um convite provocativo. Ela disse: Denis, você é um poeta, escreva como um poeta, né? Então, desde esta orientação, né, ou seja, a forma com que nós podemos nos aproximar de uma poética tão vasta como a de José Liviana Batista, só poderia ser produzindo aquilo que eu chamo de uma bela palavra em alemão, Umdichtung, que é um dos sinônimos da palavra tradução. Mas não seria aquela tradução literal, aquela fantasia que alguns tradutores têm de que é possível trasladar um significado de uma língua em outra, né? Não. Umdichtung, em alemão, significa tecer um poema em torno do texto, né? Do texto original, do texto de partida. Então, essa foi a ideia desse ensaio, né? Tecer um poema em prosa, digamos assim, a partir dos poemas em versos de Roça Barroca de José Liviana Batista. Então, acho que isso explica um pouco essa radicalidade do texto como um todo, e que a própria Célia Pedrosa, né, que assina a apresentação do livro, descreveu como um livro, um texto, né, que repete os movimentos da leitura, ou seja, ele também é um mundo torrente, o texto em si também se compõe de mundos torrentes, né? Talvez ele cause um desconcerto para pessoas mais habituadas ao texto acadêmico, né? E fiquei extremamente feliz que a UFSC, né, permitiu essa radicalidade nessa leitura, né? E, como eu já disse, é um canteiro de temporalidades convulsas, e só queria rapidamente recuperar, para falar da memória, da origem desse texto. Eu tive a extrema felicidade de, muito jovem ainda, no final dos anos 90, nos anos de 1997 e 98, de ter sido editor assistente do caderno cultural anexo do jornal A Notícia de Joinville, Santa Catarina, que é um jornal diário, né? Eu fui o editor deste caderno cultural, e lá nós publicávamos aos domingos a coluna Musa Paradisíaca, uma coluna que era feita pela José Liviana Batista e pelo Francisco Faria, que durou de 95 a 2000 e era publicada simultaneamente na Gazeta do Povo de Curitiba e no nosso caderno anexo em Joinville. Então, literalmente, era eu que baixava essa coluna. Baixar, no jargão jornalístico, significa editar, né? Porque eu era o editor assistente e respondia pela literatura, e era, então, literalmente o primeiro leitor dessas colunas, né? Daquelas traduções incríveis. Para quem conhece este trabalho de jornalismo cultural extremo, eles reuniram no ano de 2003, né, uma antologia, Musa Paradisíaca, antologia da página de cultura. E, como disse, vários desses textos eu tive contato em primeira mão naquela época, e ali estão
traduções de Lezama Lima, Severo Sarduy, Cortázar, né, Sorperlonger, um poeta que eu acho extraordinário, cubano, né, o José Coser, um prosador incrível do Paraguai, Jorge Canese, e aí tinha os ensaios do Francisco Faria, Adriana Varejão, Miguel Rio Branco, etc. E, obviamente, toda a literatura contemporânea brasileira, a poesia principalmente daquela década, né? Por exemplo, o Ali Salomão, né, era onipresente nas páginas da Musa Paradisíaca e também muito importante para a minha formação, digamos assim, lembrando que eu estava então com 25 anos, 26 anos naquela época, os cadernos de Ameríndia, né, que era apenas 3 artigos, mas extremamente importantes que eles publicaram naquela época. Então, ao escolher primeiro um objeto para o meu famoso trabalho de conclusão de curso, né, famoso que eu digo é o TCC, né, escolhi exatamente falar sobre o jornalismo cultural da Musa Paradisíaca. E aí, claro, no mestrado, avancei, né, para este livro estratosfericamente importante, que é o Roça Barroca de José Liviana Batista. Então, eu tenho convivido um pouco com esse imaginário que é tão vasto, né, e que eles, né, em especial José Liviana Batista, como tradutora também, aquilo que eu tenho chamado de translação, né? Falei de Umdichtung, né, que é a ideia de traduzir compondo um novo texto, compondo um poema em torno, essa palavra alemã, mas também translação, a tradução como translação, não apenas de palavras em outro idioma, mas também de culturas, de tempos, de espaços, né? Eu acho que isso tudo atravessa o meu texto no Roça Barroca Mundos Torrentes. Ótimo. Até ia trazer também o meu aqui, não poderia deixar, né? Icônico, né? Icônico. Pois é. Felizmente tenho esse livro também. A essa época eu também convivia com a Joseli em Curitiba, a gente teve algumas conversas na casa dela ainda, e lembro que ela realizou, por exemplo, um encontro com jovens poetas em Curitiba, e, se não me engano, isso saiu também publicado, não sei se exatamente na Musa Paradisíaca ou na própria Gazeta do Povo, que era outra Gazeta do Povo àquela época, né? Hoje é uma complicação. Mas, nesse período também, eu adquiri esse outro livro aqui, eu acho que a gente até vai voltar a falar dele, talvez. Claro, maravilhoso. Ou seja, eu também fiz essa escola, de certo modo, aí, a qual você se referiu, né? E o quanto eu aprendi ali. Tem um poema no Barato, dedicado a Joseli. Eu acho que até vou ler esse poema, não exatamente aqui na nossa conversa agora, mas vou gravar a leitura desse poema e postar junto com a nossa conversa também. Perfeito. Já estou inventando no canal aqui ao vivo, né? Lembrando que essa escola incluiria também o famoso jornal Nicolau, né, Wilson Bueno, Exato. do qual a Joseli foi a primeira editora assistente, né, e lá ela e Luli Miranda publicaram algumas traduções ainda nos anos 80, todas elas estão citadas no meu ensaio, enfim, que são documentos muito importantes, né, documentos de antropologia, de linguística, desse povo ainda tão pouco visto, né, que é o povo Mubuá-Guarani, né? Sim, mas assim, acho que a gente poderia entrar agora na discussão sobre o ensaio, né? Claro, vamos lá. Eu acho que muitos dos temas que eu vou perguntar para você, você fez uma introdução bem legal, já adiantando alguma coisa, e acho que vai casar bem aqui com as minhas questões. Porque eu entendi que o ensaio foi exatamente uma modalidade tradutória, né? Também até antropológica, eu pensei numa espécie de reverberação que se dá sobre a outra reverberação significante, que é a do trabalho da Joseli, né? Isso. Talvez você pudesse falar sobre o prazer da escrita presente no ensaio, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito daquela busca etimológica que o Starobinsky faz sobre o gênero ensaio, né? Quando ele diz que o ensaio é, ao mesmo tempo, exame atento
e enxame de ideias. Essa Uhum. ideia de enxame, para mim, remete diretamente ao título da sua sessão inicial, o caos sonoroso o caos sonoroso do Sonoroso, começo, né? exato. Essa entrada, assim, para mim, chutando a porta, né, no texto, né, é um gancho narrativo que seduz de imediato gente como eu, que gosta daquilo que a gente até estava comentando outro dia, como sendo a beleza do difícil, né? Enfim, tudo isso para pedir que te fale, que você fale um pouco sobre essa dimensão do ensaio, como é que foi exatamente a escrita desse texto durante o período do mestrado, né? Obrigado. O Prazer do Difícil, de Yeats, né? O Prazer do Texto, de Barthes. De qualquer maneira, essa radicalidade, né, que o texto da Joseli pedia, lembrando, né, dessas desdobras que são próprias do neobarroco, enfim, eu não poderia produzir um texto que não fosse também ele atravessado por essa mesma sonoridade. Então, o caos sonoroso do começo, essa lição que nós aprendemos como poetas, né, do tratamento direto da matéria, né, sem aquele adiamento eterno do discurso, etc. Enfim, estamos diante do objeto, né, que é um objeto poroso, que é a poética dela, porque, na verdade, este texto dela é tão denso na medida em que ele articula, né, o mundo ameríndio, para dizer de um modo muito simplificado, né, ao mundo ibero-americano, aparentemente dissonantes, mas tão atravessados, né, para quem conhece um pouco da história, sobretudo da América do Sul, da experiência das ruínas jesuíticas, enfim. E então essa experiência da escrita, primeiro que ela se deu eu defendi esse texto em plena pandemia já, 2020, e a escrita se deu de um modo relativamente rápido, né? Eu escrevi literalmente em março e abril de 2020, antes da defesa, agora, é claro que derivado de muitas leituras anteriores. Mas diria que o texto se resolveu no momento em que eu, estando, obviamente, numa pós-graduação em literatura, precisava conversar com esse campo, né? Então, é claro que meu texto trata de filosofia, de antropologia, até mesmo de etnoastronomia, arqueoastronomia, etc., etc., mas de origem um texto na área da teoria da literatura, ou mesmo na literatura comparada, é claro. E então, nesse campo, eu procurei, né, intuitivamente, procurei ler atentamente a poesia, que eu acho que é como se deve trabalhar com o texto poético, né? Aquilo que o poema evoca, aquilo que ele diz concretamente, e depois buscar, obviamente, um ferramental teórico para falar sobre ele, e não fazer caber um poema no ferramental teórico anterior, né? Eu acho que isso é uma atitude ética. Então, eu precisava compreender desde dentro, num gesto de imersão, a poética da Joseli. E aí, um belo dia, lendo um poema dela, que é muito simples, são apenas 4 versos, que diz o seguinte: nenhum gesto sem passado, nenhum rosto sem o outro. É isso. Nenhum gesto sem passado, nenhum rosto sem o outro. Ora, lendo isso com detenção, né? Fiquei burilando essa sonoridade e entendi que a famosa cesura dos versos, né, daria ou me trouxe um significado exatamente antônimo. Da seguinte forma, se eu disser assim, nenhum gesto, sem passado, nenhum rosto, sem o outro, eu tenho nos mesmos 4 versos um sentido diametralmente oposto, né? Ou seja, tem aquela dimensão plenária, né? Nenhum gesto sem passado, nenhum rosto sem o outro, que aponta para uma dimensão comunitária, a pervivência de um mundo passado no presente, mas eu também posso lê-lo, através do corte dos versos, como seu oposto completo, né? Ou seja, nenhum gesto sem comunicação, não há passado, né? Cancelamento, nenhum rosto, tempo cesso, não se vê nada, né? E tudo isso está no poema dela, né?
Então, eu achei essa imagem fundamental para a minha leitura. Diria que, literalmente, essa epifania resolveu todo o meu texto, né? Com a figura da linguagem chamada diaforia, né? Ou antanáclase, né? Quando uma coisa também significa o seu contrário, né? E aí eu usei isso de um modo bastante sobreexaltado, né? Eu fiquei usando isso o tempo inteiro, procurando imagens que fossem ao mesmo tempo o seu contrário. Por exemplo, está lá, campânula, em alguns poemas da Joseli, né? Campânula tanto é uma forma vegetal, né? Como é também sino, né? Significa sino. Então, as campânulas pendem. Ora, tanto a flor da campânula está pendida, né? Como os sinos também pendem, né? Agora, o sino é a cultura jesuítica, né? A campânula é a natureza. Então, diaforia, cultura e história, né? Cultura e história versus natureza, versus physis. Isso atravessa toda a minha leitura e, obviamente, a partir do livro dela. E outra imagem que eu acho que é estratosfericamente interessante, eu fico sempre emocionado assim ao lê-la. Se a gente pensar que poesia, né, Ricardo, não é apenas, né, o gênero, mas na verdade nós estamos diante, no caso de grandes poetas, como o caso de Joselina Batista, também história cultural. Eles também são algo mais, né? A gente pode pensar lá no Néstor Garcia Canclini, quer dizer, cada poema, um poema de Paulo Leminski, diz muito mais do que o próprio poema o diz, né? Ele pode ser, digamos assim, uma parte de um todo. E aí, no caso de José Liviana Batista, estudando esses autores em torno deste imaginário, vou citar rapidamente aqui, no livro estão citados tanto, né, os cantos tradicionais que ela traduziu, como pensadores contemporâneos indígenas, como Cacaverá, como o Timóteo Popiguá, né? E, obviamente, antropólogos, né, que estudaram a cultura guarani, Aldo Litaev, Débora Danowski, Eduardo Viveiros de Castro, Elizabeth Pissolato, Guilherme Sequeira, Maria Inês Ladeira. Eu também fui lá na etnopoética do Jerônimo Rothenberg, enfim, é todo um mundo, né, que este mundos torrentes que conversam através de tudo isso. Então, a imagem que eu quero trazer, que também é central na minha leitura, é belíssima. Em língua guarani existe a palavra tava, que designa as ruínas, né? Então, aquelas ruínas jesuíticas que nós, né, no Ocidente, os não índios, consideramos, né, o tempo destruído, o acabado, a morte, etc. Em língua guarani significa tava, e é maravilhoso, que significa literalmente canteiro de obras. Agora, canteiro de obras do quê? Né? Do devir guarani. Eles acreditam profundamente que eles, os guarani, do século XVIII, né, ajudaram a construir aquelas ruínas, é óbvio, isso é um fato histórico, e que elas estão nesse estado porque elas estão inacabadas, à espera da vinda de Deus, do Deus Yanderu, né? Em um momento utópico, vamos falar aí em termos benjaminianos, né, de uma redenção de todo o povo guarani. Então, isso também é diaforia, né? Aquilo que para nós é morte, destruição, ruína, pedra derrubada, para eles é um canteiro de obras à espera de um futuro mais auspicioso, né? Então, só para explicar que eu acredito que no ensaio, né, lembrando de uma acepção muito bonita da palavra ensaio, para quem já fez teatro como eu, né, o ensaio é o antes de, né? Você faz literalmente uma preparação para a sua apresentação no palco. Então, eu entendo esse meu texto também como um começo, né, como uma cena de origem de alguma outra coisa, do mesmo modo como eles também concebem as ruínas como, na verdade, o canteiro de obras de um futuro, né? Acho que isso tudo atravessa o texto. E a minha experiência de linguagem, então, de escrita, foi atravessada por uma surpresa, muito ao modo do Guimarães Rosa, assim, né? Do quanto o autor, eu, né, nesse caso, não sabia exatamente como avançaria a minha leitura, né? Porque eu
Falei isso em muitos momentos. O texto inteiro é atravessado por dois conceitos muito bonitos, que é o conceito de dilinguismo e não de bilinguismo, né? Ou seja, um conceito do Bartolomeu Meliá, do Paraguai, né? Diz que o Paraguai não é um país bilíngue, e sim um país dilíngue, que é uma coisa muito diferente, né? E outro conceito do Guilherme Sequeira, também um antropólogo paraguaio, né? De cosmofonia, né? Então, assim, para dizer que a poética de Joseli tem muito dessa herança, nós vamos depois falar sobre isso, né? Não só do neobarroco, mas também do concretismo, mas também podemos falar, em termos de literatura brasileira, também do simbolismo e do modernismo, né? Essa exaltação do sonoro, essa dimensão fônica, né? Que é tão incrível nos poemas dela e que eu procurei ir, assim, me aproximando, né, aos poucos, né? É isso. Muito bom. Viu, Denis, ainda ficou para mim, de toda essa discussão que você trouxe sobre o ensaio, ainda uma dúvida institucional, né? Claro. Hoje mesmo eu estava lendo num comentário do Facebook sobre, por exemplo, a reprovação da tese do Walter Benjamin, ou Sim. sobre, alguém comentou lá e falou também da recusa do orientador do Roberto Schwartz em engolir o ensaio Ao Vencedor nas Batatas, num episódio que teria demandado até a intervenção do Antônio Cândido. Aliás, lembrei do Antônio Cândido a você dizer da atenção ao texto, dessa imersão, né, da ideia do estudo do texto mesmo, né, que apesar do Antônio Cândido fazer essa relação com o contexto social, ele não perdia de vista essa perspectiva francesa mesmo de abordar o texto, né, diretamente. O que eu estou querendo dizer, eu tenho trabalhado com escrita acadêmica ali na UEPG, o que eu estou querendo dizer é que a academia é um espaço que ensina aos estudantes poucas opções textuais de pesquisa, além dessa monotonia mais burocrática dos manuais, né? Você poderia contar um pouquinho como é que funcionou ainda, nesse aspecto um pouco mais pedestre, mais mundano, essa negociação acadêmica, para que a sua... Você já falou um pouco, né, sobre como é que ela se fez na forma de ensaio, foi um convite, inclusive, mas como é que foi a banca, por exemplo? Que tipo de diálogo foi estabelecido ali? Teve algum contraponto ao seu trabalho? Você tem alguma memória, assim, desse período, né? Bom, em primeiro Desse lugar, evento, desculpe. claro, é claro, há alguns anos, eu fiquei muito entusiasmado com um livro de Davi Arrigucci, né, Júnior, que é O Cacto e as Ruínas, né? Basicamente, ele faz uma leitura muito detida de apenas dois poemas, né? O Cacto de Manuel Bandeira, As Ruínas de Murilo Mendes, e me interessou particularmente o modo como, naquele texto especificamente, este objeto de linguagem diminuto, né? Um poema de uma página, enfim, pode se desdobrar em 50 páginas, enfim, que é o que ele faz naquele texto, né? Entendi que, pela minha experiência de jornalista cultural, que eu tenho desde os anos 90, enfim, eu poderia, naquilo que mais me interessa, que é a área também da história cultural, para além do campo do literário propriamente dito, eu poderia trazer no gênero ensaio todos esses campos. Agora, para falar de um modo bastante pedestre, como havias pedido, eu tenho muita alegria de fazer parte de uma universidade, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no campo da literatura, que tem essa abertura. Nós temos grandes pensadores, grandes intelectuais, talvez o mais reconhecido seja Raul Antelo, né? Temos este entendimento desde sempre, desde a graduação, né? De uma aula hífen arte, né? De um texto hífen literatura, de um texto acadêmico que também seja literário. E eu não tenho muito convívio com outras universidades, mas tenho relatos, muitos relatos de outros universitários que têm uma extrema dificuldade, né, de propor algo como eu propus. Claro que eu venho referendado pelo fato de ser reconhecido aqui em Santa Catarina como um poeta já, né? Meus professores acompanham a minha trajetória, então, por isso esse pedido também de Suzana Escramin, mas eu não tenho a menor dúvida de que este arejamento, né, parte deste programa PPG Elite como um todo, né? Então, é muito comum
nessa nossa área, ou melhor, nos trabalhos defendidos em nível de mestrado e doutorado, os objetos serem extraliterários, né? Então, há trabalhos na área de música, há trabalhos na área de filosofia, há trabalhos na área de culinária, né? Entendendo que o texto ele ultrapassa, né, esses ditames do que seria o objeto literário, o objeto do literário em particular, né? Então, a banca foi extremamente, já na qualificação, foram extremamente receptivos, né? Foram os professores Jorge Hoffmann Wolff, o professor Carlos Eduardo Capella e, obviamente, a Suzana Scramin. Na banca de defesa houve essa professora tão incrível, que é a Célia Pedrosa, da Universidade Federal Fluminense, né? E então eles aprovaram com indicação de publicação, com louvor, etc, etc. E eu senti que não era um reconhecimento ao meu trabalho especificamente, mas assim, nós todos fazendo parte, entre nós, do reconhecimento de um modo de escrever que sobrepaira e está além, né, daquela coisa mais caduca, assim, do acadêmico, naquele sentido mais pejorativo possível, né? E eu acredito, todos sabemos, né? Walter, você citou Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, esse escritor central do século XX, um ensaísta estratosfericamente bom. Eu estou sempre falando estratosférico porque estou lembrando sempre da arqueoastronomia da Joselina Batista, né? Então, essa coisa macroscópica que o Walter Benjamin traz, né? E que foi recusado pela Academia Alemã, né? Uma coisa hedionda, assim, em termos da história do pensamento, né? E Benjamin, obviamente, aliás, a Suzana Scramin começa a apresentação do meu livro, eu a convidei, ela foi orientadora, falando exatamente como poderia dizer, do parentesco do meu texto com, obviamente, os métodos compositivos benjaminianos, né? Acho que esse grande pensador, não só do literário, mas do político, do estético, que é o Benjamin, atravessa tudo o que eu procuro fazer, guardadas todas as proporções, é claro, né? Então, eu quero dizer, Ricardo, que essa abertura, assim, é algo eu fico assim um pouco surpreso também. E todo mundo pergunta assim, mas Denis, você escreveu desse jeito e te aceitaram, né? Então é um texto que procura honrar, né? Procura estar em diálogo com o que a Joseliviana Batista faz, né? Não faria sentido propor assim um texto mais cartesiano com algo que não tem nenhum, né, com algo que é exatamente extrapolado de tempos e de espaços, né? E aí, claro, voltamos ao neobarroco, né? Isso também é próprio do neobarroco, né? E para falar de cultura guarani, esta religião guarani que está até mesmo na epígrafe do poema título do livro, né? Do Egon Schaden, essa epígrafe: as almas são visíveis em forma de sombras, né? Então, quando falo de cosmofonia, é porque a cultura guarani trabalha o tempo inteiro com o extrafísico, né? E o que é o extrafísico se não a poesia, né? Se não essa dimensão da linguagem que não está em lugar nenhum, né? É uma realidade constituída só no plano da linguagem. Então, eu acho que tudo isso conversa e a ideia de mundos torrentes, que é uma ideia minha, um conceito meu, essa ideia de que esses mundos do dilema, né, do ibérico versus o ameríndio, na verdade, conversa com uma terceira coisa, né, um trilema, né, alguma coisa que não está no Estado-nação, que não está na língua, que não está no espanhol, no português, no guarani, é algo que está para além, né, que está em tudo, assim, subjacente, enfim, eu acho que é a ideia política, né, que ultrapassa uma geopolítica nacional, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante a pensar nesse texto da Joseli e, obviamente, também no meu ensaio, né? Não é o Paraguai, não é a Argentina, não é o Brasil, não é o índio, não é o não índio, né? Então, acho que tudo isso responde pela imagem dos mundos torrentes. Ótimo. Eu tô vendo que as tuas respostas já vão enganchando as minhas próximas questões e tá ficando uma conversa bem anelada, assim, né?
Aliás, você falou aí do prefácio da Susana, né? Sim. E ela traz essa ideia de perviver. Já o resultado da ação de perviver é a produção de anacronismos. Eu lembro também da nota que a Joseli escreveu no Roça Barroca, né? Ela traz esse livro aqui, o Roça Barroca. Ela comenta que a tradução dela buscou, citando, infundir no português um pouco do sussurro ancestral da língua guarani. E fala também que nos poemas da série Moradas Nômades, ela buscou um diálogo com a trama sonora dos cantos guarani. E, além disso, ela também fala que orientou essas escritas autorais através de uma espécie de iniciação em viagens reais e imaginárias às comunidades guarani, principalmente do Paraná, parece, né? Esse diálogo, Denis, que é uma espécie de ritualização sensual do transe, talvez, a teria conduzido ao que ela diz ser uma palavra metamorfizada. Você poderia contar como é que se deu esse diálogo com a poesia da Joseli, principalmente os recortes que você faz no ensaio, quando você começa cada um dos mini ensaios, que são os capítulos, né, escolhendo alguns poemas como medulares no livro, o que me remete também até à experiência do Auerbach no Mimesis, né? Ou seja, que ele expõe o texto e depois faz análise, né? Ou seja, você acha que o ensaio que você escreveu também faz perviver não só o livro de poesia da Joseli, como também a poesia ameríndia? Como é que você define esse seu diálogo com esses dois materiais? Né? Eu digo perviver porque o ensaio, né, esse gênero que a gente já comentou, que se abre ao poético, e aí, por exemplo, ali na página 103 do seu trabalho, tem um trecho que me atraiu assim de imediato, bem no meio da página 103, no qual tem uma profusão de partículas com, né, que, para mim, induziram a percepção de um diálogo que se dá pela poesia com outros ensaios, com o livro da Joseli, com a poesia ameríndia. Só citando, né, bem rapidamente, a roça é um confim, já começa assim, antes, né, a frase anterior, desde o caos obscuro do começo, a roça é um confim de compossibilidades e em consonância com Kotia, a concertação antes incomunicante alcança aqui uma comunicação cósmica, uma torrente de mundo a mundo. Olha, me soou um poema aqui, praticamente. Então, nos esclareça um pouco essa relação que você estabelece com a poesia ameríndia, com a poesia da Joseli, com esses outros ensaios todos que você manipula. Bom, é intencional, obviamente, né, essas aliterações em com, né, por exemplo, se olhar matericamente, alguns desses, chamaste agora de mini ensaios, eu achei excelente isso, eles foram compostos com lógicas internas, digamos assim, né? Só para dizer de um modo bastante claro, o último poema que eu menciono e comento é o único poema do livro escrito em língua espanhola, né? Como fosse essa saída destes mundos compossíveis, né? Que a Joseli dá voz, né? Exatamente por aquilo que não está no livro, que é o mundo hispânico, literalmente, da língua espanhola. Agora, em toda a poesia da Joseli existe esse procedimento de composição também, que eu, obviamente, me pus à escuta, né? Então, é um texto bastante denso, como sabes, eu não saberia citar, localizar exatamente agora onde está, mas, por exemplo, muitas vezes, a lógica da composição de um poema como Ostro, vou localizar aqui o poema Ostro, vamos comentar a partir da leitura do texto, então. No caso dela, acaba sendo realiza também no plano, vamos chamar assim mais tecnicamente, das imagens acústicas, né? As imagens acústicas, aquilo que ela está dizendo no plano do discurso. Então, vou ler rapidamente este poema dela, que começa com uma epígrafe do Dante,
Alighieri, traduzida na tradução do Augusto Rua Bastos, né? Que diz o seguinte: recorremos àquele lago vermelho de condenado sítio doloroso, né? O poema chama-se Ostro. Sigo o trilho estreito entre verdes e pretos que o escuro confunde no arvoredo. Vejo, entre os tufos, o rio turvo, seu rumor salobre entre arbustos, o leito fundo que desce lento, insetos secos e gravetos, no veio brusco em que os juncos emboscam ciscos e detritos de novo encontro, sono sombrio, os círculos de lodo em teus olhos, o contorno tosco de teu corpo sem nome. O rosto, um esboço fosco de barro e emplastro, de borra e mosto, hibiscos murchos, estames, hematomas. Ora, a mera audição desse texto, né, mesmo na leitura silenciosa, enfim, demonstra como o encadeamento das imagens também se dá ao mesmo tempo no plano fônico, né? Por exemplo, ele literalmente é uma imagem de descenso, né? Ele está descendo, este personagem não nominado, enfim, está descendo na direção do que não sabemos, mas enfim, presume-se que seja uma paisagem natural, até chegar aos insetos secos e gravetos. Mas veja como qualquer verso desse, microscopicamente tomado, ele faz construir, né, tufos, rumor, arbustos, fundo, e aí nós vemos esse diapasão sendo mudado gradativamente para desce, lento. Para quem conhece o famoso poema das vogais do Rimbaud, né, pode fazer aí uma leitura, como aliás eu fiz, né, no ensaio, nesse sentido de como ela compõe também com essa escuta muito presente na sua composição. Então, era natural que eu procurasse, no texto, né, também evocar essa dimensão, e que não é algo, quero deixar claro que não é algo aqui meramente acadêmico, da dimensão das teorias linguísticas ou literárias. Não, é algo muito presente na cultura e na religião no Guarani, né? Ou seja, aquilo que o Guilherme Sequeira chama de cosmofonia, né? Então, outra coisa que eu também identifico nela, nos poemas de roça barroca, é sempre um procedimento de partir do abstrato na direção do sensível, sempre vai do abstrato na direção do concreto. Então, como este poema que nós ouvimos agora, estames, hematomas, né? O uso da cor, né? Como ela tantas vezes evoca, sempre partindo de uma imagem muito vasta, às vezes até mesmo uma imagem de uma constelação inteira, que é a Guirayandu, em Guarani, né? Constelação da Ema em português, né? Mas ela não fala de um modo evanescente, vago, não. Isso vem para uma imagem concreta do mundo físico, da vida cotidiana, né? E isso é muito belo em todos os poemas de roça barroca. Eu acho que é aquela lição tão primeira, né, do Pound lá, do ABC da literatura, enfim, né, de evocar o concreto. Eu acho que a Josely tem essa maestria de fazer isso incrivelmente. Eu poderia abrir a esmo, assim, qualquer página do livro para falar dessa dimensão fônica, ó, literalmente abrir a esmo, num poema chamado Pablo Verá, que evoca uma liderança guarani lá do oeste do Paraná. Sabemos que a Josely provém daquela região, né? Vou ler rapidamente um trecho, só para perceber o encantatório dessa linguagem, né? Homens em roda esfumaçam um maracá em forma de rosto com folhas de tabaco em fogo, enquanto o velho, aí agora abre um parêntese, e aí nós temos isso. Nas cãs a coifa de algodão e fibras de caraguatá, perfurada por retrizes, topázio de japu, penas sanguíneas de peito de pavó e o rajado da gorja de um tucano de bico preto alaranjado. Fecha parênteses, né? Com máscara de fumo e voz de criança, um Deus fala por ele. Rememora um futuro de júbilos e sustos.
Ora, como é incrível essa imagem, né, que ela compõe, a partir do plano da linguagem, eu falo rapidamente sobre isso. Veja, é ininteligível, né, para nós, no português corrente, cãs, coifa, caraguatá, gorja, retriz, japu, pavó, né, uma proliferação de significantes, bem lá como diz o Severo Sarduy, né, que é próprio do neobarroco, enfim, e tudo isso para falar, né, então, arcaísmos, brasileirismos, termos técnicos de anatomia, de zoologia, enfim. Então, ela cria, eu digo isso no texto, né, essa cena tão é, corriqueira, né, de um pajé, né, prevendo, fazendo evidências do futuro, mas ela atravessa essa cena, digamos assim, de toda uma enumeração caótica, né, com imagens que vêm, e que, claro, nós que somos da literatura brasileira sabemos, né, que conversa diretamente com todo um gênero da poesia brasileira chamada indianismo, né, que é essa ideia desses termos de extração, nós hoje chamamos de ameríndia, né, perpassando a linguagem. Pensemos, por exemplo, em Gonçalves Dias, enfim. Mas a Joseli atualiza tudo isso, né? Então, aquele termo tão caro ao Walter Benjamin, né? Essas pervivências de um outro tempo, vocábulos arcaicos, enfim, tudo isso eu acho que contribui para essa dimensão ritualística, né? Eu acho que um leitor médio tem muita dificuldade de adentrar, né, esse imaginário da roça barroca, né? Mas se nós nos aproximarmos dele, como nós brasileiros temos, né? Com toda sinceridade, acho que o centro da cultura brasileira é a letra da canção, né? Para quem pense, né, para quem conheça Noel Rosa, ou Chico Buarque, ou Caetano Veloso, ou, sei lá, Arnaldo Antunes Cazuza, eu acho que essa dimensão sonora é aquilo que o Brasil tem de mais potente, né? Ou de tão potente quanto um Cabral, um Drummond, um Bandeira, etc. Essa letra de canção. E aí eu, estando atento a tudo isso, também vejo, e disse isso no ensaio, que é uma poética musical, né? Também é uma música de metáforas que o que a Joseli faz, ela usa muitos procedimentos que nós poderíamos facilmente identificar na letra de canção, né? Então, eu acho que tudo isso é da Joseli Viana Batista, que provém do concretismo do neobarroco, mas é também dessa vasta tradição da cultura brasileira, da centralidade da canção, ou seja, da palavra cantada, né? Então, eu acho que isso é também da cultura ameríndia, né? Então, você vê que é infinito o que desdobra esse texto dela, né? Eu imagino levar adiante a pesquisa, me aproximando de alguns outros textos dela, enfim, faria obviamente uma leitura numa outra chave, né, para não ser repetitivo, enfim, mas neste Roça Barroca Mundos Torrentes, a dimensão sonora, a cosmofonia foi o que mais me entusiasmou, né? Pois é, você fala dessa profusão de possibilidades, né? Você estava lendo o poema e eu estava pensando no aspecto do visível. Eu estava pensando Sim, no outro lado, justamente, né? claro, Eu claro. estava pensando, por exemplo, aquela ideia do Merleau-Ponty, de que, naquele texto dele lá sobre o visível, de que o olhar se faz no mundo, né? Uma espécie de, Sim. poderia dizer que um entrelaçamento entre o visível e o vidente, quase como se não houvesse espaço entre as coisas, né? O que me lembrou também o Deleuze, por exemplo, com Claro, essa ideia da dobra como uma espécie de inclusão, né? A claro. ideia de que a dobra, a curva, né, ela vai incluir esse entorno e multiplicando mesmo o que a gente poderia pensar como entrelaçamentos entre o olhar e o olhado, né? Um olhar que, como você talvez trabalhe em alguns momentos aqui, ele desliza numa superfície, né? Ele se faz superfície, Eu criando, falo, eu trabalhando falo sobre isso, pela perspectiva de correspondência mesmo, né? claro, claro. Explicitamente vemos isso no poema título, no Roça Barroca, né? Exato. Então, e assim, só para fazer, já que estamos numa live cujo tema é estudos também, outro livro, estudos, né? Sim. Vou tentar resumir rapidamente alguns conceitos que estão aí atravessando o livro para quem se interessar por isso, né? O fundamento sonoro da cosmogonia, isso está até em José Miguel Wisnik, né? Um livro muito importante dele.
o som e o sentido, encontra a noção de cosmofonia, né, que é o Cacaverá, esse pensador guarani, o Guilherme Sequeira, que eu citei, antropólogo paraguaio, para aproximação a uma geografia mental, não é uma geografia do plano concreto, não é uma geografia mental, e uma terra desterritorializada, ou seja, é a geofilosofia lá do Deleuze, né? Em uma extimidade, lindes e limiares, que é um conceito do Raul Antelo, né? E reduzir em precisar fronteiras, inclusive metafísicas, isso é uma proposição do Eduardo Viveiros de Castro, né? A procura de visões e audições, né? De uma entonação, isso é um conceito do Trubetskoy, através do Hellerhausen, escuta, né? Jean-Luc Nancy, imersão, Emmanuel Kotia, no mundo vegetal, enfim. E aí, claro, né, conceitos de paisagem, conceitos, tudo que... Aí é infinito que a Joseli evoca. E, é claro, eu falei de etnoastronomia, arqueoastronomia, enfim. Mas, assim, a dificuldade, Ricardo, eu queria, por exemplo, a Dobra seria um livro um livro fundamental para a leitura do neobarroco, né? A Dobra, Leibniz e o Barroco, enfim. Mas eu precisei ficar ou procurar, né, materiais ameríndios, o que ainda, por enquanto, é raro. Nós temos alguns pensadores agora já mais reconhecidos, esse belíssimo livro do Davi Copenaua, né, A Queda do Céu, enfim, mas não nos está dado ainda pensar uma teoria literária feita apenas de elementos ameríndios, né? Então, eu quis ser muito modesto com tudo isso, né, e ficar literalmente à escuta da poesia dela, né? Talvez um amigo muito inteligente disse, Denis, mas você só atravessa alguns conceitos, não se detém nele. Eu falei, bom, isso é completamente intencional. Você muito inteligentemente observou que a ideia da superfície, né, a ideia do barroco propriamente dita, né, está lá em Severo Sarduy, né, porque eu não queria fazer uma leitura derivada de Deleuze, eu não queria fazer uma leitura derivada do Lezama Lima, né? A expressão americana foi um livro importante para o meu trabalho de conclusão de curso sobre o Musa Paradisíaca, mas não poderia ser uma leitura a partir de Lezama Lima, né? Eu não estaria honrando a dimensão índia, ameríndia do texto, né? E aí eu posso dizer de um modo bastante modesto, usando um termo aí da antropologia, que este é um livro de etnografia, né? Como se eu tivesse ido a campo, né? E anotado e vivido e visto aquilo que o livro diz, né? Talvez um outro momento eu deva fazer a etnografia de tudo isso, relacionando Roça Barroca com outros conteúdos, né? Com a Micheline Verunsky, com a Ana Miranda, com o Alberto Mussa, com a Rita Carelli, com tantos autores, e ver que eu só falei os não índios, né? Não teria essa possibilidade, sendo um branco sulino, né, de adentrar mundo adentrar, né, com pertinência a esse mundo ameríndio propriamente dito, né? Mas eu diria isso, assim, que é um livro de etnografia, né? Está atravessado por esses autores que são referências da academia e, como dá para perceber, autores e textos muito contemporâneos, né? Eu evitei ao máximo, assim, tentar fazer aquilo que também academicamente é costumeiro, né? Que é contar a história do Ocidente até chegar no objeto da leitura. Não, eu acho que nós temos que, a exemplo dos poetas, né? Partir diretamente para a coisa, né? Como faz um botânico, né? Do século XIX. Veja a coisa, descreva o objeto. Então, eu acho que isso responde tanto pelos sucessos quanto pelos fracassos do meu texto, né? Mas é uma atitude desejada, assim. Depreender uma teoria do poético, dos poemas da Joseli Viana Batista, e não fazê-la caber numa teoria precedente, né? Então, essa é uma atitude ética e eu diria até política também, né? Eu acho que até a pergunta que eu usaria, né, que eu trabalharia contigo agora para a gente fechar essa discussão, vai um pouco nessa dimensão da ética e da política, né?
Mas você já respondeu, de certo modo, né? A ideia de uma ética da escuta, né? Que é basicamente o que orienta o seu trabalho. Mas talvez a gente ainda pudesse falar, Denis, para a gente fechar, então, dessa convivência na poesia da Joseli entre as matrizes neobarroca e concretista. Como é que ela escapa, por exemplo, do racionalismo concretista, né? Que muitas vezes se encaminha para um projeto mais planificador da poesia em relação à planificação social também, né? Típica da modernidade, numa poesia que se quer assim formalizadora do neobarroco, né? Que tem uma aproximação muito forte eticamente, né? À poesia ameríndia. Então, como é que ela escapa do concretismo e como é que convivem o neobarroco e o concretismo na sua leitura nesse ensaio? Eu acho que desde o início, né, desde o livro Ar, de 1991, e já imediatamente no ano seguinte, 92, o Corpografia, de Joseli e Francisco Faria, víamos naquele momento uma poeta que trazia já algo próprio, né? Já foi imediatamente saudada por Augusto de Campos, enfim, como algo inovador, enfim, que vinha tanto da experiência de Mallarmé ou do poeta Cummings, né? Enfim, dessa dimensão espacial do poema, os famosos poemas aerados de José Liviana Batista, enfim, e que trouxeram algo de fato novo, né? Talvez até uma atualização do concretismo já na dimensão do sensível, né? Para quem conhece esse poema sabe disso. O primeiro poema dela que eu li, chamado Zen Riders, né? Já era esse o que eu chamei agora de um canteiro de temporalidades convulsas, né? Zen Riders, a dimensão espacial, etc, etc. E aí, como ela é uma excepcional tradutora de literatura hispano-americana, talvez é, a tradutora dos textos mais icônicos, né? Eu, particularmente, nem falemos de Cortázar ou Lezama Lima, eu sou fascinado, por exemplo, pelas traduções de Alejo Carpentier, né? Concerto Barroco, por exemplo, um livro fascinante, em que ela é sempre uma poeta tradutora, né? Uma poeta no seu gesto tradutório. Então, nós temos aí esse segundo momento, ela própria, Joseli Viana Batista, faz parte de antologias, pensemos no Jardim de Camaleões, né, organizada por Cláudio Daniel, enfim, mas também ela estava aqui, né, em Desencontrários, já nos anos 90, enfim. Ela sempre pertenceu a essa constelação, né, dos neobarrocos, ela está em antologias internacionais ao lado deles, né, de Wilson Bueno, de Nassar Perlonger, de Haroldo de Campos, enfim. E aí eu diria que este dilema, né, neobarroco versus concretista, alcança a dimensão do trilema, quando ela espantosamente traz, né, rememorando as suas memórias da sua região de nascença, o Guarani, né? E aí eu acho que tem esse salto mesmo, e a gente pensa que uma obra tão diminuta, né? São tão poucos os livros de poemas de Joseli, este aqui, por exemplo, Universos Paralelos, né? Que é uma edição cartoneira, feita pela editorial Muamba, né? Feita pelo Douglas Diegues, enfim, pelo Bruno Brum, também traz essas outras dimensões que atravessam, e aqui estão poemas em espanhol, por exemplo, né? De José Liviana Batista, para dizer que ela tem aquilo que você menciona, né? Uma certa racionalidade, enfim, no seu projeto, digamos assim, maior, mas o que é fascinante é que a dimensão do sensível, né, como nós vimos nos poemas, né, estames, hematomas, enfim, sempre traz para uma dimensão corporal, para uma dimensão do vivido, né? Isso é muito belo. E eu, com toda a franqueza, não consigo ver um poeta contemporâneo brasileiro tão denso de referências, né? Eu poderia fazer uma dissertação de mestrado sobre a Joseli concretista, poderia fazer uma dissertação sobre a Joseli neobarroca, aqui no caso a Joseli ameríndia, enfim. Eu vejo que o trabalho dela como um todo, tradutora, na Musa Paradisíaca e nos seus livros autorais, né, tem aí uma densidade de conceito, uma atitude política, inclusive,
no sentido de trazer aquilo que eu chamo de uma concertação, né? Então, você vê, Musa Paradisíaca, Cuba e autores do Cone Sul e do Brasil, né? Mas aí o Roça Barroca, num outro momento dessa trajetória, traz os Muguá Guarani, né? Então, é um mundo feito de mundos torrentes, né? Eu acho que ela tem essa densidade. E aí acho que ela consegue extrapolar, né, aquilo que foi tão comum ainda nos anos 90, né, que eram os diluidores do concretismo, né, e algo ainda mais complexo, né, que é o neobarroco, né, o neobarroco, um poeta da estatura de um José Koser, né, um José Koser, cubano, enfim, que eu acho um poeta extraordinário também, também é algo muito complexo de imitar, né? Algo que ficaria muito, se tentasse domesticar isso, entende? Eu acho que essa selvageria que tem, né, no que ela propõe é o que realmente me fascina como poesia, assim. E volto a dizer, eu acho que a gente lê, eu posso ler a José Viana Batista a partir do Canclini, a partir das teorias da América do Sul, do americanismo, etc., né, da filosofia, da história, da antropologia. Então, eu acho que é poesia na sua acepção mais vasta, digamos assim, né? E isso feito naquilo que é próprio do poético, né? Que é a condensação, né? Então, eu acho que o Roça Barroca tem essa grandeza, assim. Imediatamente quando eu vi esse livro, em 2011, eu fiquei estarrecido, assim, com a beleza e com a dificuldade, né? Assim, nós que somos não índios, né? Mesmo o Joseli, que é não índia, né? Essa radicalidade da linguagem que faz com que nos sintamos no estranhamento, né, por um lado, e na extraneidade pelo outro, né? Ora, como é que eu vou falar pelo outro com uma linguagem que não seja outra, né? Então, essa extraneidade com que ela fala do mundo guarani, não sendo ela guarani, é o que torna isso, de certa maneira, verossímil, né? Não fica assim um truque de linguagem, não é alguma coisa externa, né? Eu talvez estava pensando sobre isso hoje de manhã. Talvez eu veja um poeta tão complexo quanto ela no Ali Salomão, né? De um outro jeito, de uma outra época, com uma outra, mas assim, com essas temporalidades convulsas, bem ao modo benjaminiano, né? De uma coisa que você não saberia situar exatamente, né? Algo que está muito distante do Cabral, que eu acho um poeta, que é o meu poeta predileto, digamos assim, mas que eu me aproximo ou tento me aproximar e vejo que Joseli faz uma coisa muito própria, né? Muito ousada, assim. E aí, assim, né? Aquela famosa acepção, aquela famosa frase, né? Do Bertolt Brecht, né? Só acredito na arte que me traz ideias, né? Então, assim, cara, você lê Joseli, você lê o Roça Barroco e você tem 80 ideias sobre várias coisas, sobre o mundo, sobre a vida, sobre teoria, né? Então eu acho que ele tem esse prazer do difícil que nos encanta, né? Porque eu acho que é isso mesmo, é encantatório, né? É uma linguagem encantatória, num certo sentido. Eu gostaria e quero, em algum momento, voltar ao meu passado e encenar, literalmente num palco, né? Num teatro, quero memorizar um ou dois poemas de Joseli para corporificar esse poema, assim, por exemplo, como é que isso soa, né, dito por uma voz em cena, porque eu acho que também tem muito de cenográfico, né, no que ela traz no Roça Barroca, né? É um projeto, assim, você tem aí o projeto de ler um poema dela, né? Então, eu quero ver se eu memorizo um poema chamado Fábula, né, na tela rútila das pálpebras, enfim, para trazer essa sonoridade na ponta da língua. Lembro, sim. E acho que a gente está fechando aqui. A minha leitura do seu trabalho é de que você conseguiu muito bem não domesticar esse aspecto corporal, vivo, orgânico, selvagem, você mencionou, inclusive, né? Eu lembrei de um ensaio do Perlonger, no qual ele, acho que é Poesia e Êxtase, no qual ele comenta justamente do risco da leitura acadêmica
esvaziar experiências que são essas experiências, no caso dele, do êxtase, né? E no caso da Joseli, esse convívio com o sensível, com o mítico. Muito bom mesmo. Gostei demais do seu trabalho. Denis, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que você, no final, ainda trouxe mais alguns conceitos. De qualquer forma, foi assim, fique à vontade, né? Foi um aprendizado essa conversa. E sensacional, acho que todo mundo vai gostar bastante. Eu só queria terminar, então, dizendo que nós estamos sempre dentro, né, somos objeto e somos ao mesmo tempo objeto e o meu livro de poemas Osama, último livro, enfim, também, né, se fundamenta ou procura tantas dessas mesmas proposições que eu tenho feito, insisto isso para dizer que, na verdade, nós podemos conceber os objetos das nossas leituras e de nossos estudos como objetos também das nossas procuras de vida, né? Então, eu acho que, sendo um poeta autoral, sendo um ensaísta, sendo um editor, sendo um jornalista, tudo faz parte de tudo, né? E então, eu creio que, ao estudar o Roça Barroca, eu talvez tenha estudado um pouco o Osama e os outros livros também, porque eu acho que é isso que nos leva adiante, né? E também entendendo algo para além da dimensão autoral do indivíduo, né? Eu acho que talvez nós cheguemos em algum momento no mundo em que entendamos a literatura como um texto coletivo, plenário, de muitas vozes, independente de ter sido do Denis Radins, do Ricardo Pedrosa Alves ou da Joseli Viana Batista, né? Borges já propunha isso, né? Ler Shakespeare sem saber que é Shakespeare, né? Ou então atribuir um outro nome a um autor canônico, ou mesmo a um autor não canônico, enfim. Eu acho que essa beleza é o que a gente procura, e que bom que a Universidade Federal de Santa Catarina permitiu, né, esse meu devaneio. Obrigadíssimo Excelente. a vocês. Excelente. O que é ainda essa escrita coletiva, um dos projetos inconclusos da modernidade, né? Essa ideia Exatamente. de uma escrita realmente social, coletiva, né? Que se faz pelas convivências. E o livro traz isso de um modo muito legal, e a poesia da Joseli também. E a nossa, né? Então, gente, na próxima semana a gente volta aqui com mais um outro livro. Até, um abraço.